Fala galera, bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente hoje vai mergulhar num assunto que está dando o que falar para a fiel torcida. É Corinthians e essa treta aí com a FIFA. A situação do Timão não tá fácil, não. Uma multa, você acredita, de mais de 55 milhões. Olha, com essa grana dava pra comprar uns bons reforços, hein? Com certeza. Mas, É. mas agora falando sério, o que aconteceu para gerar essa multa milionária? Me explica essa história aí direitinho. Bom, tudo começou com as contratações. Lembra do Rodrigo Garro, que veio lá do Talleres, da Argentina? E do Félix Torres, ex-Santos Laguna do México. Ah, lembro sim. Pois é. A FIFA alega que o Corinthians não cumpriu com os pagamentos, né? Os pagamentos devidos aos clubes de origem desses jogadores. O Gal até que mostrou um certo potencial, né? Fez isso uns golzinhos, mas nenhum dos dois virou titular absoluto, né? Será que o investimento valeu a pena? É essa a questão. Se a gente for analisar friamente, né, o desempenho deles não justifica essa dor de cabeça toda. E o pior é que a FIFA já tinha dado ultimato lá em setembro e outubro do ano passado, dando 45 dias pro Corinthians, né, quitar a dívida. E aí? O que aconteceu? O Corinthians simplesmente ignorou a FIFA. Parece que o Corinthians tentou negociar, mas a coisa não andou. Aí, resultado? A FIFA decidiu aplicar a punição. E essa punição pode ser um verdadeiro golpe pro Timão. Que tipo de punição a gente tá falando? Explica pra galera que tá por fora dessa história. Estamos falando de transfer. Ou seja, o Corinthians pode ser proibido de registrar novos jogadores, imagina, por 3 janelas de transferências. Imagina o impacto disso num clube que precisa se reforçar. Seria um desastre. Mas me diz uma coisa, o Corinthians já se pronunciou sobre essa bomba? O Fiel deve estar em polvorosa. Olha, até agora o Corinthians não se manifestou oficialmente. O silêncio, né? Só aumenta a apreensão da torcida que tá no escuro sem saber o que esperar. Realmente a situação tá complicada. Imagina você é corintiano, o time lá endividado, corre o risco de levar esse transfer ban e ninguém abre o jogo. Deve ser angustiante, com certeza. E essa situação toda levanta uma questão importante, né? Como anda a gestão financeira do Corinthians? Será que estão tomando as medidas certas para evitar que esse tipo de problema, né, aconteça de novo? Essa é uma pergunta que não quer calar. A gente precisa entender melhor essa questão financeira, né? Para ter uma ideia do futuro do Timão. Mas antes da gente mergulhar nesse mar de números, que tal a gente analisar mais a fundo esse caso da FIFA? Me explica direitinho quais foram as irregularidades, quais os argumentos do Corinthians. Quero entender tudo tintim por tintim. Pra já. Vamos dissecar essa história com a FIFA para você entender cada detalhe. A FIFA tem suas regras, o Corinthians tem seus argumentos e a gente vai te ajudar a decifrar tudo isso. Perfeito. E você aí de casa já prepare seu bloco de notas porque a gente vai fundo nesse deep dive. Então, voltando lá pro caso da FIFA, quais foram exatamente as irregularidades que o Corinthians cometeu? Bom, a FIFA aponta que o Corinthians não cumpriu os prazos, né? Os prazos de pagamento, que foram acordados com Talleres do Santos Laguna pelas transferências do Garro e do Torres, respectivamente. Estava tudo estipulado nos contratos. Datas, valores, e o Corinthians, por algum motivo, não honrou os compromissos. E qual que é a justificativa do Corinthians para esses atrasos? Eles alegam alguma coisa? Pelo que a gente sabe, né, o Corinthians argumenta que eles enfrentaram dificuldades financeiras no período, né, que acabou impactando a capacidade de fazer os pagamentos, né, em dia. A gente sabe que o clube tem uma dívida considerável, então isso pode ter influenciado também na gestão do fluxo de caixa. Mas será que a FIFA leva em consideração, né, esses problemas financeiros? Eles não são meio implacáveis com os clubes que não cumprem as regras? A FIFA tem um regulamento bem rígido, né? E geralmente não abre muitas exceções. Claro que cada caso é um caso, né? Mas é preciso apresentar argumentos muito sólidos para conseguir reverter uma punição como essa. E o Corinthians está tentando recorrer dessa decisão. Quais são as chances de sucesso? Sim, o Corinthians já recorreu ao CE, né, o Tribunal Arbitral do Esporte, que é a última instância para casos como esse. Só que é um processo, né, um processo demorado, pode levar mais de um ano e as chances de sucesso são incertas. O SES vai analisar todas as provas, os argumentos de ambas as partes, né, e aí sim tomar uma decisão final. Enquanto isso, a Fiel fica na expectativa, né? Um ano é muito tempo para um clube que precisa se reestruturar, né? E voltar a brigar por títulos. Exatamente. Esse imbróglio todo com a FIFA gera uma série de incertezas para o Corinthians, a gente já falou, né? Do transfer ban, que seria um golpe duríssimo. Mas tem outras implicações também. E tu quais? Por exemplo, a imagem do clube pode ser prejudicada, né? Afinal, ninguém quer ser visto como um mau pagador no mundo do futebol. Isso pode afastar potenciais investidores, dificultar a contratação de jogadores, até o relacionamento com outros clubes pode ser impactado. Realmente a situação é bem delicada. E no meio disso tudo, quem mais sofre é a torcida, né? Que fica apreensiva, né? Com o futuro do time. Sem dúvida. Imagina a frustração, né? De ver seu time impedido de contratar reforços por causa de uma dívida. A pressão em cima da diretoria aumenta, o clima fica pesado e o desempenho em campo pode ser afetado.
E falando em desempenho em campo, como é que essa crise financeira impacta, né, na busca por novos talentos? Será que jogadores de ponta vão querer se arriscar a vir para um clube com tantos problemas? É difícil dizer com certeza, né? Alguns jogadores podem ser atraídos, né, pela história, pela grandeza do Corinthians. Mas outros podem preferir clubes com uma situação, né, financeira mais estável. Afinal, ninguém quer entrar num barco furado, né? Com certeza. E essa situação toda coloca o Corinthians numa encruzilhada. Ou o clube toma medidas drásticas para sanar as dívidas, organizar as finanças, ou corre o risco de entrar, né, numa espiral negativa, com resultados ruins em campo, perda de prestígio. Exato. E o tempo hoje, né? A decisão do Cars pode demorar e a cada dia que passa a sombra de um transfer ban paira sobre o Parque São Jorge. A gente fica aqui na torcida para que o Corinthians consiga sair dessa enrascada o mais rápido possível. Mas a pergunta que não quer calar é: como será o futuro do Timão? Para te ajudar a refletir sobre essa questão, né? Entender melhor os desafios que o Corinthians enfrenta, se liga na última parte do nosso Deep Dive. E chegamos à parte final do nosso Deep Dive. E a pergunta, né, que fica martelando na cabeça da Fiel: qual é o futuro do Corinthians? É a pergunta de R$1 milhão, né? E a resposta, infelizmente, não é tão simples. A situação do Timão é complexa, é um verdadeiro quebra-cabeça com várias peças. Mas a gente pode tentar juntar essas peças, né? Afinal, depois de analisarmos todas essas informações, o que a gente pode concluir? Que lições a gente tira dessa história toda? Uma coisa é certa. A gestão financeira do Corinthians precisa de uma atenção redobrada, né? Dívidas acumuladas, problemas com pagamento de transferência. É um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Verdade. E essa crise financeira tem um impacto direto na capacidade do time de competir em alto nível. Sem grana, fica difícil contratar craques, manter um elenco forte, disputar títulos. Exato. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Sem time competitivo, os resultados em campo são ruins. Aí a torcida, né, se frustra, a receita diminui e fica ainda mais difícil sair do buraco. É um cenário preocupante, sem dúvida. Mas me diz uma coisa, você acha que não tem saída pro Timão? Qual é o caminho para o clube superar essa fase? Olha, a situação é delicada. Mas a gente não pode ser pessimista, né? O Corinthians tem uma torcida apaixonada, uma história vitoriosa, e isso conta muito na hora de reerguer o clube. Concordo. A Fiel já provou várias vezes que está disposta a fazer de tudo pelo Corinthians. Mas, além da força da torcida, o que mais o clube precisa fazer para sair dessa crise? Olha, o Corinthians precisa urgentemente de uma gestão, né? Uma gestão competente e transparente, que tome medidas eficazes para resolver a crise financeira e reestruturar o clube. É preciso cortar gastos, renegociar dívidas, buscar novas fontes de receita e investir em áreas estratégicas como as categorias de base. E, claro, manter uma comunicação transparente com a torcida, né? Explicando a situação real do clube, as medidas que estão sendo tomadas, os desafios. A transparência é fundamental para reconquistar a confiança da Fiel. Com certeza. A torcida precisa se sentir parte da solução e não do problema. E no final das contas, o que todos querem é ver o Corinthians forte de novo, brigando por títulos, honrando essa história gloriosa. É isso aí. E a gente fica na torcida para que o Timão consiga dar a volta por cima e volte a brilhar nos gramados. A história continua. Nós vamos acompanhar cada capítulo dessa saga de perto. Valeu, galera. Até a próxima. E você, torcedor corintiano, continue ligado aqui no Deep Dive para ficar por dentro de tudo que acontece no Parque São Jorge. E não deixe de compartilhar a sua opinião. O que você acha que o Corinthians precisa fazer para sair dessa crise? Deixe seu comentário.